Olá pessoal, a aula de hoje temos convidado Wanderson Marçal, que a gente estava aqui em Garanhuns, Wanderson lá em Recife, e ele organizou o movimento de magnetismo. Tem um trabalho dele fantástico, gente, no 8º M. O menino estava com o rosto praticamente tomado, com uma mancha escura, e ele tratou e apresentou muito bem, com resultados e laudos médicos e tudo. E hoje a gente fez o convite a ele, ele aceitou de falar sobre fadiga fluídica, que ele também já teve fadiga fluídica. Lembrando, gente, dispersivos, ele vai falar, água magnetizada para fadiga fluídica e suspender ao magnetizador que está com fadiga fluídica o atendimento. E o Wanderson, junto com a turma lá de Recife, foram os criadores da Comissão de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco. E isso foi muito bom, porque ficava uma ilha aqui em Garanhuns, outra ilha lá em Recife, e foi unificando. E hoje a gente tem Caruaru, Gravatá, fazendo parte da Comissão de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco, inclusive o 6º EMEP, Encontro de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco, ia acontecer em Gravatá, ou vai, não sei, em agosto, né? Pelo que eu estou vendo aí do coronavírus, eu não sei se vai dar tempo, porque infelizmente a gente vê que a Itália ainda está lá em cima no topo se mantendo. Wuhan, que foi a primeira cidade, né, lá na China, agora que está voltando ao normal. Quantos meses depois, né? Praticamente 5 meses depois. Então não sei se vai dar tempo de acontecer. Inclusive em julho tinha um curso de magnetismo que ia ser aplicado lá no final de semana em Gravatá. Esse curso a gente já trouxe, que o CEMEP aplica, a gente já trouxe para Garanhuns, eu fui também um dos instrutores. São 6 encontros, gente, 6 finais de semana, baseado naquela apostila do Adilson Mota, muito boa por sinal. E esse curso já foi levado para várias instituições espíritas, Caruaru, várias instituições espíritas de Pernambuco e várias casas espíritas de Recife. Eu acho que esse ano tinha umas 2 que estavam ali na lista do pessoal. E você que é de outro estado próximo também pode solicitar e pode até se montar esse curso, quem sabe, em vez de ser em 6 módulos, ser em 4, né? Sintetizar mais um pouco e se preocuparem mais em fazer em suas casas. Mas vamos lá, gente, compartilhe esse vídeo, curtam, perguntem e desfrute aí desse grande amigo que eu admiro muito, principalmente por sua fundamentação em Kardec. Sempre ele é muito fundamentado em Kardec em suas apresentações. Então aproveite. Wanderson Marçal. Olá, eu sou o Wanderson Marçal, membro da Comissão de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco, e nosso irmão Luciano nos pediu para falar um pouco sobre a fadiga fluídica. Allan Kardec, no livro dos Médios, no capítulo 18, onde ele vai tratar dos inconvenientes da mediunidade, sobre a influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, ele vai fazer o seguinte questionamento para os espíritos: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? E os espíritos responderam: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Ou seja, esse dispêndio de fluido que a faculdade mediúnica ocasiona, o magnetizador também participa disso quando ele está realizando as suas atividades magnéticas. Então, da mesma forma que o médium ele pode se fadigar, o magnetizador também pode se fadigar. Em outros momentos, né, Allan Kardec vai, inclusive, nesse capítulo, vai até dizer que, dependendo da fadiga, o médium deve abster-se do exercício da mediunidade. A mesma coisa nós podemos direcionar para o magnetizador. Vai nos dizer que essa fadiga, geralmente, ela vai ser resolvida com repouso. Mas existem casos, né, onde o Kardec vai colocar para a gente que muitas vezes o médium ou o magnetizador
principalmente o magnetizador, porque ele está doando do seu próprio fluido, né? Em muitas situações, ele muitas vezes, esse dispêndio por vezes vai causar dificuldades, né? Até a própria saúde do magnetizador. Então o magnetizador tem que tomar muito cuidado com isso. E a melhor situação para o magnetizador analisar se é o conhece-te a ti mesmo. Cada um de nós deve conhecer o seu potencial magnético, deve buscar se conhecer através dos atendimentos que realiza, para tentar analisar se a sua doação energética em grande parte é sua, se ele só serve como um canal, né, para que os espíritos possam direcionar as energias para os irmãos que são atendidos, se a doação, no caso sendo mista, até que ponto a maior parte da doação cabe ao magnetizador ou cabe aos espíritos encarnados, e passando a conhecer isso, também analisar-se a si próprio. Começar a observar que se após os atendimentos que ele realiza, se ele se sente muito cansado, se mesmo após se alimentar bem, descansar bem, se ainda sente o corpo fadigado, não é? Se ainda fica com aquela sensação de ressaca, aquela sensação de como se o sono ainda não tivesse passado, né? Mesmo tendo uma noite boa, tranquila, de sono. Lembrando a todos vocês que nós estamos falando aqui da questão da faculdade mediúnica e do magnetizador, mas nós não só doamos essas energias ou trabalhamos essas energias quando estamos utilizando da mediunidade ou aplicando passes magnéticos. A nossa atmosfera fluídica, ela constantemente está em contato com outras, e muitas vezes até sem mesmo a gente perceber, essas doações ou essas recepções, né, de energia, elas estão acontecendo. Muitas vezes você vai fazer um atendimento magnético à noite nas instituições, a grande maioria dos trabalhadores acontece dessa forma, porque durante o dia trabalha, e se você tem um dia onde na tua atividade diária você gastou muitas energias, né, seja no trabalho, ou seja porque você não se alimenta bem, você se aperreia demais, né, você não consegue ter um equilíbrio nos seus pensamentos, na sua forma de agir e pensar, você está gastando, despendendo muitas energias. E aí, além desse dispêndio energético, vai para um atendimento magnético, onde muitas vezes os casos, né, que acabam chegando nas casas que nós trabalhamos são casos muito complexos, com doenças N aí, muitas até que a gente desconhece, que a própria medicina às vezes não sabe nem por onde começar os tratamentos. Então há um desgaste também energético aí muito grande. Então conhecer a si próprio é algo de fundamental importância, até para que a gente possa prevenir. Antes de chegar numa situação como essa, a gente se prevenir através dos exercícios físicos, através dos exercícios de respiração, não é? Através da dosagem, da quantidade de pacientes que a gente consegue atender, através de buscar bons hábitos, boas leituras, orações, pensamentos, né? Fazer a famosa reforma íntima que tantas pessoas falam, que automaticamente nós estamos buscando também cada vez mais um melhor equilíbrio e uma até qualidade melhor da nossa energia, dos nossos fluidos, e automaticamente a reposição dessas energias, né? Água magnetizada, a gente tomar essa água magnetizada enquanto magnetizadores, tanto na hora quando nós estamos atendendo, como a gente também ter a nossa água em casa, para que a gente possa ir recuperando essas energias e não desperdiçar os nossos fluidos, as nossas energias com futilidades. Mas chegando a um caso de fadiga fluídica, como eu, por exemplo, cheguei a uma situação, né, foi muito difícil para mim, fui internado com pneumonia no hospital, e acabou dando trombose nas minhas duas pernas, né, depois de passar quase praticamente 2 anos atendendo 14 pacientes, né, todo sábado, e com outras atividades ainda, né, não só a questão do atendimento magnético. Acabei passando por um processo bem complexo de fadiga fluídica. O ideal é a gente evitar, mas chegando num estado como esse, a gente pode tratar com os passes magnéticos, com as devidas dispersões, né? As dispersões gerais, as dispersões locais, caso assim sejam necessárias, né? Gerais através dos perpendiculares, dos longitudinais, as locais através dos transversais,
a doação energética sendo feita através da água magnetizada e a gente buscar tudo aquilo que a gente deve fazer para tentar evitar as respirações, a alimentação adequada, o repouso, constantemente ambientes como o mar, como a natureza, o ar puro, o sol, tudo isso nos proporciona um grande repositório energético. Então isso para a gente também é muito importante para que a gente possa não chegar a um estado de fadiga fluídica, porque pode proporcionar situações muito graves para a gente, ok? Gostaria de indicar para vocês algumas leituras, né, que são importantes nesse tema, como aqui o livro do Deleuze, né, As Lições Práticas sobre o Magnetismo. Ele vai tratar sobre isso no capítulo 3, vai tratar também no capítulo 9 e também numa carta, né, no final do livro, que um amigo manda para ele. Ele vai falar um pouco também sobre a questão esse amigo, né, sobre a questão do sonambulismo nesse processo. Gostaria de indicar também para vocês o livro Manual do Estudante Magnetizador, é o livro do Barão do Poté, no capítulo 1, onde ele vai falar sobre itens como carregar os plexos. Ele vai dar para a gente importantes dicas, né? Além das obras de Allan Kardec, algumas nós citamos aqui, a Revista Espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Livro dos Médios, o Livro dos Espíritos, vai trazer situações importantes para a gente, e também as obras de Jacó de Mello, mesmo sendo o mesmo autor, mas em cada obra Jacó vai trazer para a gente uma situação diferente nos capítulos que trata desse assunto. Aqui a gente vai ter Cura e Cura pelos Passos, né, no capítulo que vai tratar sobre a fadiga fluídica, bastante interessante. O livro Passe, também ele vai trazer para a gente informações preciosas a esse respeito. Temos também o Manual do Passista, não é? Trata também sobre a fadiga fluídica, traz informações para a gente também muito importantes. E o mais recente, não é? O Magnetismo Humano, onde vai trazer para a gente também informações bastante importantes sobre a fadiga fluídica e principalmente como a gente poder evitar chegar numa situação como essa. Então, meus irmãos, a gente agradecemos ao Luciano pelo convite, para que a gente pudesse falar um pouco sobre o assunto. Curtam lá o canal do nosso irmão e qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que queira interagir sobre o assunto, pode solicitar lá ou enviar lá para o canal do nosso irmão, ou se não, entrar em contato conosco através do andersonmassal@gmail.com. Muita paz para todos.